gente, continuando aqui a nossa conversa sobre o incidente e resolução de demanda repetitiva, vamos falar agora do artigo 986. O artigo 986, ele dispõe sobre como a tese jurídica que foi firmada em sede do incidente pode ser revista. Ou seja, um determinado tribunal local enfrenta uma questão que foi posta a ele pelo incidente, ele tem a legitimidade para rever essa tese. É importante a gente ter em mente que não é porque o tribunal analisou uma única vez, em sede desse incidente, a determinada questão de direito material ou processual, que essa tese não pode nunca ser mudada. Porque senão, esse incidente ele vai decidir uma única vez e surgindo novos fatos ou a própria sociedade evoluindo, a questão fica estagnada no tempo, que o direito não pode permitir. Então, a tese pode ser revista, vai ser revista pelo mesmo tribunal, seja de ofício ou mediante requerimento dos legitimados, que a gente já falou, que são as partes que podem pedir a instauração desse procedimento, desse incidente, que são as partes do processo, o juiz ou relator de ofício, o Ministério Público ou Defensoria Pública. Contra a decisão que julga o mérito do incidente, é importante a gente definir isso aqui. O mérito, tá? Se o incidente não for recebido, se ele não for decidido por qualquer outra questão, não vai ser julgado o mérito, logo não cabe recurso para os tribunais superiores. Em sendo julgado o mérito, essa decisão ela é atacável tanto por recurso especial, endereçado ao STJ, quanto por recurso extraordinário, endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Esses recursos, de regra, possuem efeito suspensivo, conforme determinação do novo Código, tá? O recurso especial e extraordinário, via de regra, não possuem efeito suspensivo. Essa é uma exceção do novo Código, especificamente com relação aos recursos interpostos em sede dos incidentes de resolução de demanda repetitiva. É o que está disposto no parágrafo 1º do artigo 987. Agora, o recurso sendo admitido, ele vai subir para o STJ ou para o STF. E lá sendo enfrentado o mérito, a tese jurídica que foi definida pelo tribunal local e que até então tinha aplicação só no território de abrangência de competência daquele tribunal, agora ela vai ser aplicada em todo o território nacional. Tanto o julgamento pelo STJ quanto o julgamento pelo STF. É o que está disposto no parágrafo 2º do artigo 987 do novo Código de Processo Civil. Então aqui alguns pontos importantes só para a gente ir se encaminhando aqui para a conclusão. A tese firmada em sede de incidente de recurso repetitivo não pode ser aplicada de forma automática. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Cabe ao magistrado verificar os pontos que podem ser aplicados ao caso concreto. Porque senão o incidente ele perde muito o objetivo dele, que é o julgamento com qualidade. As questões de direito material e processual vão ser definidas no incidente. Mas não quer dizer que no caso específico que venha a ser ajuizado no futuro, que 100% dessa tese aqui vai ser aplicada aqui. Até, a gente não pode garantir isso porque as questões fáticas, como a gente já falou também, não são decididas em sede de incidentes de resolução de demanda repetitiva. Ou seja, cabe ao juiz ao magistrado que recebeu os processos no futuro que discutam a mesma matéria que já foi decidida no incidente, que ele analise as questões fáticas e com isso ele consiga ver o que ele consegue aplicar daqui no caso concreto dele. Não pode ser uma aplicação automática. Esse incidente, ele não se trata de um mecanismo de submissão hierárquica no judiciário, ou seja, não é porque o órgão que for definido para o julgamento nos tribunais locais, que os desembargadores julguem esse incidente, determinem e fixem essas teses jurídicas, não significa que os magistrados de primeira instância estão hierarquicamente presos a essa decisão do tribunal. Tanto eles têm que analisar e ver o que pode ser aplicado. Tanto é assim que o próprio juiz ou relator de ofício, eles podem pedir a revisão dessa tese pelo órgão que a fixou quando do julgamento anterior de um incidente. Então, concluindo essa nossa aula de hoje sobre o incidente de resolução de demanda repetitiva, como a gente falou, é uma importante inovação trazida no novo Código, importada do direito alemão. A finalidade dela é um mecanismo que a finalidade é auxiliar, primeiro ponto é auxiliar no dimensionamento das demandas repetitivas no Brasil. Ou seja, com ele vai ser mais fácil a gente verificar quantos processos existem atualmente que discutem determinada matéria. Isso vai ser possível quando os incidentes começarem a ser deflagrados e os tribunais receberem determinações para suspender os processos que discutam a mesma matéria. E com isso, a gente vai conseguir, o objetivo final é que você garanta, que a gente consiga efetivamente garantir um julgamento de qualidade
e que atenda a todos os anseios das partes, não só das partes no processo como um todo, mas também da sociedade, já que os incidentes, como a gente falou aqui, a tese vai ser aplicada para todos os casos futuros. Então, o julgamento com qualidade vai trazer muito mais benefício para todo mundo. Então, gente, esse foi o incidente de resolução de demanda repetitiva. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.